Olá, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Prosa e Palavra, um canal muito voltado para a explanação da Palavra de Deus. Fico muito feliz de mais uma vez estar participando junto com os meus irmãos e nos debruçarmos aqui sobre a Palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que está aí pela primeira vez, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, o nosso texto devocional de hoje está em Jeremias, no capítulo 23, do versículo 21 ao capítulo 25, versículo 38. E trata de um texto bem profundo, bem atual, um texto bem contemporâneo, porque aqui na época de Jeremias, o Senhor está, através de Jeremias aqui, o profeta levantado para o Senhor, exortando a nação, repreendendo aqueles que estavam profetizando mentiras. Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra, com verdade, ao detalhe, com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. O versículo 32 diz assim: Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eis que não enviei esses profetas, nem lhe dei ordens, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Irmãos, é um texto que trata dessa situação de pessoas que profetizam, que falam, que atribuem a mensagem da qual eles estão falando como uma ordenança da parte de Deus. Para a gente entender o papel do profeta no Antigo Testamento, ele era levantado por Deus para trazer essa mensagem ao povo. E o contexto aqui mostra muitos profetas profetizando mentira. Na escola bíblica que eu participo, da igreja da qual sou vinculado, o pastor ele falou algo bem interessante. Ele falou que o problema não é a mentira, porque a mentira, de fato, a gente vai refutar, porque a palavra está bem clara quanto às mentiras. Mas o problema maior são as meias-verdades. A mentira e a meia-verdade, ela é engano, ambas são engano. Então a nossa atenção tem que estar voltada para ambas as situações. E a gente também tem que analisar, dentro de uma ideia contemporânea nos dias de hoje, que há dois lados também. A gente para pensar na ideia do profeta, que está transmitindo uma mensagem mentirosa, uma mensagem com meias verdades, mas também a gente tem um lado do povo. Existe um posicionamento da qual os ouvintes têm que ter em relação a essa mensagem. Então, a mensagem ela tem que passar pelo crivo. Pelo crivo. Que crivo é esse, irmão Anderson? A mensagem ela tem que ser discernida. A mensagem ela tem que ser filtrada pelos ouvintes. E esse discernimento espiritual ele é imprescindível no tocante a essa questão da palavra. Uma característica bem interessante que vem dizendo aqui no versículo 29 é a seguinte: olha, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Aqui o Senhor está tratando a característica da palavra. A palavra de Deus ela tem a função
O objetivo de quê? De nos trazer entendimento, de iluminar o nosso entendimento. Então, como um fogo, a palavra ela consome, de fato, a mentira e ela traz entendimento para nós acerca da verdade. E é isso que vem dizendo o salmista no Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é como um martelo. Nós vimos aqui que esmiuça a rocha. A palavra ela traz para nós quebrantamento. A palavra ela traz para nós essa ideia que temos errônea do engano. A palavra ela consegue esmiuçar e destruir essas mentiras do diabo. Tá aí a importância de você mergulhar na palavra. Mas por que eu falo isso, irmão Anderson? Aqui em 1 João, no capítulo 5, no versículo 7, fala assim, olha, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Versículo 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Ou seja, o que o texto está dizendo para nós? Que o Pai, a Palavra e o Espírito, eles são um. Esses 3 são um. E aqui na terra, o Espírito, a água e o sangue concordam num. O que a palavra está dizendo para nós? Que o Espírito Santo ele concorda com a palavra e a palavra concorda com o Espírito. Então essa mensagem profética, essas revelações, ela tem que estar embasada na palavra. Elas têm que estar estruturadas aqui na palavra de Deus. E é dever do ouvinte fazer esse crivo. A igreja de Bereia, Paulo ele cita a igreja de Bereia, os bereanos, por quê? Porque eles ouviam a mensagem e eles confrontavam com as escrituras, para ver se aquilo que estava sendo falado estava testificando com aquilo que estava escrito. Então tá aí a necessidade, porque não só, meus irmãos, basta a gente olhar os resultados, porque no altar Deus ele usa também pessoas que estão desconcertadas, porque o objetivo de Deus é alcançar as vidas. O objetivo do Senhor é alcançar as almas. E se for necessário fazer o uso daquele profeta, Deus faz. E a gente vê isso muito claramente no texto de Mateus, capítulo 7, aqui no versículo 22, ó. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aí o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não te profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então você vê que esses homens aqui profetizavam, expulsavam demônios e faziam muitas maravilhas. Mas o Senhor fala, eu nunca vos conheci. E o interessante nesse nunca vos conheci aqui, esse conheci é um termo aqui no original que é aplicado dentro do hebraico. É uma aplicação do significado no hebraico que fala do relacionamento entre o homem e a mulher. O mesmo se aplica em Lucas, no capítulo 21, no capítulo 1, quando Maria ela tem um encontro com o anjo fala, olha, vai descer sobre vós a virtude, vai descer sobre ti a virtude do Espírito Santo. Porque ela pergunta e fala assim, como vai suceder isso? Porque eu não conheci varão. Ou seja, ela está falando, eu não tive relacionamento, eu não tive intimidade com um homem para que isso venha acontecer. Aí o anjo explica, não, vai descer sobre ti a virtude do Espírito Santo. E aí ela vai engravidar. Então, o relacionamento não foi sexual, né? Mas a ideia do como eu não conheci varão é o mesmo que se aplica aqui. Eu não vos conheci, eu não tenho intimidade com essa pessoa, eu não tenho um relacionamento com essa pessoa. Então, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade.
o juízo, ele vem sobre esses falsos profetas. Aqui no versículo 34 do capítulo 25 fala assim, olha, uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para seres mortos, e vos quebrantarei, e vos então caireis como um jarro precioso, e não haverá fuga para os pastores, nem salvamentos para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores, e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Então haverá um juízo que começará sobre a própria casa de Israel. O Senhor vai julgar as nações, e dentro desse contexto aqui, mas o Senhor fala no versículo 29, pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficarei vós totalmente impunes? Não, não. Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada que é sentido de juízo, sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Então a ideia que a gente tem que ter, meus irmãos, que ainda que haja esses profetas mentirosos, esses profetas do engano, cabe a nós julgarmos segundo a profecia, segundo a palavra de Deus, porque, meus irmãos, a Bíblia vem dizendo em João 14 que nós temos o Espírito da verdade. O Espírito Santo hoje ele está em nós, ele vive em nós, para justamente porque ele vem dizendo que o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver e nem conhecer, mas ele habita em vós e vos guiará em toda a verdade. Então é necessário, imprescindível para nós, um relacionamento com o Espírito Santo, como vimos lá em 1 João, que o Espírito testifica da palavra, a palavra testifica do Espírito, e os três são um. Aleluia. Então cabe a nós, os ouvintes, discernir acerca do que está sendo pregado, do que está sendo falado. Cabe a nós, os ouvintes, né, estarmos atentos àquilo que está sendo falado. Porque a pessoa pode fazer maravilhas, a pessoa pode profetizar, como vimos em Mateus 7, 22, a pessoa pode expulsar demônio, mas ainda assim ela não tem nenhum tipo de relacionamento com o Senhor Jesus. Cabe a nós, mais uma vez, eu digo, cabe a nós que estamos ouvindo. Hoje a internet ela é um campo vasto de ministrações, de operações que se dizem ser do Espírito Santo, mas cabe a nós discernirmos acerca disso. A palavra de Deus ela vem com a característica que nós lemos aqui no versículo 29, e cabe a nós, a gente pode, através dessa ideia, entender o discurso de uma testemunha falsa, de um falso testemunho. Hoje nós somos chamados como ministros de Deus para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O ministro ele tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade desse ministro? Representar. Aleluia. É o mesmo que acontece como quando o presidente envia um representante para outra nação. Esse ministro ali das relações exteriores, ele está representando aquela nação. Agora vamos imaginar se esse ministro que está representando esse país fala uma mensagem, discursa uma mensagem totalmente contrária ao que o presidente falou para ele fazer. Então vamos imaginar o dano que isso pode ocasionar. Uma testemunha que vai depor em juízo, ela coloca um testemunho falso. Vamos imaginar o dano que isso pode ocasionar. Mas nós temos que estar atento. Quem já foi no mercado sabe, a mulher ela pega a caixa, ela pega a nota de R$ 50 e ela está visualizando a nota, ela está procurando características naquela nota que identificam a falsidade da nota. Ela está procurando naquela nota características que desviam aquela nota da verdadeira nota, da nota original, da nota que tem a conformidade daquilo que foi estabelecido pela impressão na Casa da Moeda. Ela tem a marca d'água, ela tem a marquinha, ela tem isso, ela tem aquilo. Então, a Caixa, quando ela
pega a nota de 50, de 100, de R$ 200, ela fica procurando na nota aonde está a falsificação, aonde está os pontos que podem ser falsificados aqui, aonde está a ausência de atributos que identificam essa nota como verdadeira. Então, ela sabe, o que ela vai procurar ali é atributos que identificam aquela nota de 50, de 100, de 200, que identificam aquela nota como uma nota falsa. E é isso que nós, como ouvintes da palavra, temos que estar atento. Naquilo que a gente ouve, aonde está esse discurso se aplica à palavra, esse discurso ele está identificado com a palavra, porque aqui, meus irmãos, o Senhor está completamente insatisfeito com esses pastores. Vimos a consequência. Capítulo 25 mostra que o povo foi cativo para a Babilônia, porque viraram as costas para o Senhor. Os principais dos profetas estavam ali se desviando, os sacerdotes, enfim. E Deus usa a nação da Babilônia, usa o rei Nabucodonosor, como vem dizendo aqui, meu servo, tratando da soberania de Deus sobre todas as nações para julgar a nação de Israel. Então, que Deus abençoe a sua vida, que possamos estar atentos, aleluia, nesse vasto. A internet hoje ela é vasta de mensagens, mas cabe aos ouvintes verificar e compreender e discernir acerca dessa mensagem, se ela está concordando com as Escrituras. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, e esteja atento, meu irmão. Estamos vivendo os últimos dias na Terra. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.